anos de gravação. Agora, irmãos, pegaram a lição nova. Se alguém puder pegar aí, pode ser. Quem não pegou, a Lucélia vai trazer para você. Quem quer lição? 1, 2, 3. Lucélia hoje, aleluia, vai ganhar um cachê daqueles, né? Irmãos, o nosso tema é esse aqui, ó. O rio da vida é a última lição do Apocalipse, que a gente começou tem quase 2 anos. Depois vamos ver para onde é que a gente vai, né? Então veja aqui. O rio da vida, dividiu em 2 partes. O primeiro deles é o rio da vida, que é esse texto aqui, ó. Eu estou na frente de alguém? Estou, né? Estou na sua frente, estou? Tá não? Tá vendo tudinho? Então tá. Irmãos, o texto é esse aqui, ó. Aí atrás vê essa letra bem ou tá pequena? Ô Rodrigo, essa letra dá para ver bem ou tá pequena? Se dá para crescer mais um pouquinho aqui, se eu quiser a gente faz. Deu? Muito bem. Ó, então, irmão, quem escreve, você não sabe que escrever não é fácil. Você já tentou escrever, né? Esses dias as crianças fizeram com uma das professoras aqui do primário um concurso de poesia e puseram, eu divulguei pedindo voto. A primeira que me pediu foi a de Estela, não foi? Ela ganhou, Estela? Ah, pastor, eu peguei e divulguei, depois as outras crianças da igreja, pastor, divulga, eu também, mas aí ela ganhou. Uma coisa muito interessante. Bom, não é fácil escrever, né? Imagina escrever um livro do tamanho do Apocalipse. Uma vez nós fizemos aqui em Mambaí, a gente tem os jovens escrevendo os profetas menores. Profeta menor é 5, 6 capítulos, escrito à mão. Aquelas resmas de papel. Como é que é que escreve? Teu nome? Papel massa. Irmão de Deus, você escreveu um livro do tamanho do Apocalipse à mão, é um caderno dessa grossura. É um caderno dessa grossura. E hoje o papel é liso, a caneta é fina. Naquela época o papel era quase um pano de saco, ou um papelão muito grosso. E era assim, molhava o bico da pena na tinta, escrevia uma palavra, né? Então, irmão João escreve, até chegar até aqui, ele chega e diz aqui assim, então, né? Então, na língua portuguesa é o quê? É o quê? Não é? É chamado o quê? É de conjugação? É o quê então? Como é que chama, Gideon? É um pronome, é um substantivo, é um adjetivo, ela vai procurar na internet. Mas ele diz assim, irmão, então, né? Você está falando, geralmente quando você vai contar uma história, aí você quer chegar num ponto, aí você vai explicar do começo. Aí você diz, não é isso? Então, né? Eu queria conversar com o Ricardo, Renato. Aí eu fui ali, não achei ele, fui na casa dele, não achei ele. Então eu encontrei Dorico e disse, está ali. Esse então para mim é tipo assim, resumindo o que eu queria chegar, né? É o que, Deco? Show? Advérbio. O que é advérbio? O que é um advérbio, gente? Advérbio é a palavra que indica, modificar. Vocês entenderam, né? É o que liga então. Então tá, o que vem, quer dizer, irmão, que vem ligando com o que vinha. Então o anjo me mostrou o rio. Esse rio da água, ele tem algumas coisas. Primeiro, ele é a água da vida. Segundo, ele é claro como cristal. Terceiro,
ele flui do trono. Irmãos, a diferença entre Deus aqui quer dizer Pai, e o Cordeiro na eternidade totalmente desaparece. Quer ver o que diz aqui, ó, nesse comentário? Esse número 2 que sai. Meu Jesus. Porque está muito grande, acho que é por isso que eu não enxergo. Tá. Mas, irmão, do Cordeiro. E depois outra coisa, irmão. Ele é no meio da rua principal da cidade. Também, irmãos, de cada lado do rio tem a árvore da vida. Esse rio é uma maravilha, né? Essa árvore da vida frutifica 12 vezes por ano. Uma por mês. Seria o quê? Uma árvore. Cada mês tem uma árvore que dá seu fruto. Porque quando diz aqui, irmão, porque ele viu a árvore dos dois lados do rio, está dizendo que não é um pé de árvore. Dos dois lados. Então, irmão, que essa árvore da vida tem pelo menos 12. Pelo que eu entendi aqui, cada mês é uma que dá o fruto. Ou cada mês, cada uma dá um fruto diferente. Porque ele diz aqui, irmão, ó, frutifica depois de as folhas da árvore, porque é sobre a árvore, servem para a cura das nações. Eu vou ler só até aqui, porque eu quero compartilhar com os irmãos. Bom, a princípio, eu, mambaiense, por cidadania, porque, gente, metade da minha vida eu já passei em Mambaí, eu passei metade, antes de vir para cá eu morei em São Paulo, Maranhão, Pará, Paraná, Amazonas, Rondônia, aí cheguei aqui, metade, eu estou com 66, metade da minha vida eu morei aqui, né? Irmãos, nós somos Planalto Central, lugar que não tem rio, assim, não, a nossa cultura mambaiense, por exemplo, nós não temos muita coisa com água, com rio. Rio pra gente é mais para poder beber. Deve ter aqui o Carinhanha, vai lá pescar, tem o cajueiro, é cajueiro, o rio chama cajueiro, né? É o Carinhanha, né? Mas é lá, né? Nós mesmos, irmão, não somos ribeirinhos. Eu morei na beira do rio Madeira, que é afluente do rio Amazonas, 1 ano e meio. Na beira do rio deles, que beber a água correta, né? São os ribeirinhos. Eu queria dizer que quando eu leio aqui, eu pensei, não tinha um rio. Isso para mim é um detalhe supérfluo. Isso para mim é uma coisa secundária. Para mim, para a minha cultura mambaiense, ter um rio correndo aqui, a primeira vez que eu vim aqui, tinha um reguinho que corria aqui, bem aqui no fundo da casa do Corinthians, se não me engano, e era do Riachão, onde é que era? Era do Riachão, era tirado de lá, né? Mas eu vejo aqui, aqui a nossa convivência foi com reguinho d'água, puxado, a gente não tem noção de rio para tráfego de navio. Os irmãos sabem, no Rio Madeira, você tem uma ideia, Rio Madeira trafega transatlântico, e eu vi com os meus olhos, que eu estava lá na Igreja de Deus, mais ou menos, mais de 2 comprimentos dessa igreja, com 6, 7 andares com gente, no Rio Madeira, que é um afluente do Amazonas. Então, irmãos, e acontece o seguinte, originalmente, João está escrevendo para uma cultura oriental, lá na Palestina. E a gente pergunta qual a importância geográfica,
econômica e cultural dos rios. Quando João diz para um palestino, judeu, ó, lá vai ter um rio. Sério, João? Lá tem rio. E o rio, aí começa a dizer, irmãos, aquilo, quando o judeu leu isso aqui, ele deu 3 pulos mortal de alegria. Acontece que a convivência com os rios, e eu fiz aqui uma ilustração, os irmãos me permitem. Os irmãos já procuraram na internet rios sagrados? Hoje, rios que culturas geralmente religiosas consideram Deus. Esse rio é Deus. Nós temos na Bíblia o rio Nilo, que corta qual nação bíblica? Rio Nilo, Egito. Os irmãos sabem que todas as pragas que vieram sobre o Egito, as 10 famosas 10 pragas do Egito, cada uma daquelas pragas era ferindo o que, Renato? Uma divindade egípcia. Uma das pragas caiu sobre quem? O rio Nilo. E o rio ficou podre. E também produziu rãs, porque eles adoravam o Deus Rã. Então, irmão, para o egípcio, o Nilo é sagrado. Agora, hoje em dia, vou mostrar só para você ter noção do que o impacto de um rio sobre um povo. Olha aqui. Cadê? Onde é que está? Fechei, acho que eu fechei. Aqui, vídeos. Bom, na Índia tem um rio sagrado. Quem sabe o nome dele? Ganges. Na Índia tem um rio chamado Ganges. Mas 1/3 da população do mundo está na Índia. E eles têm uma peregrinação. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês algumas coisas. Ó, essa aqui. Irmãos, a maior procissão é festival religioso do mundo. Nós estamos tendo aqui agora, eu vou passar para você ver a questão de rio. Lá em Belém, o que está acontecendo hoje? Lá em Belém, no Pará. Círio de Nazaré. Atenção, o que foi que aconteceu aonde? Inclusive Bolsonaro, como presidente da nação, independente do que ele crê, ele foi lá e passou. O que é? Entendeu? A imagem é levada aonde? Em navios sobre o rio. Quem conhece Belém do Pará aqui? Cadê Júlio? Belém do Pará, já adorei Belém do Pará também. Eu penso chegar em Mambaí, tinha seco nas canelas. Então o mercado do ver o peso, que é balanço, é ver o peso. Eu só ver aqui para você ter uma ideia. Eles pegam a imagem do Círio de Nazaré. Então a santa é de Nazaré. E aí, irmãos, vocês não sabem quantas pessoas essa semana participaram da procissão da santa para assistir a santa ser levada nas águas do rio Amazonas. 2,5 milhões. Faz ideia? O que tem a ver com o rio? Essa da Índia, irmão, você sabe quantas pessoas participam? Chama Kumbh Mela. Presta atenção. Num festival de Kumbh Mela, 150 milhões de pessoas. Faz ideia? É metade da população do Brasil participando de um festival religioso. Eles têm duas intenções. Vou passar o vídeo
Só você entender a noção que você disse para um judeu, a importância do rio na mente, na cultura de um asiático, de um oriental. Eles vão lá fazer duas coisas: banhar no rio, e tem um lugar lá que é a junção de três rios, porque quando Deus e o demônio tinham um pote, excelente, e eles acreditam nisso, tinha um pote com elixir da imortalidade. Você tomar uma gotinha desse elixir, você se torna imortal. Tem muita fantasia sobre isso, né, Renato? Sobre a elixir da imortalidade, a pedra. Mas o homem, o ser humano, desde primitivamente, que ele acredita que existem coisas que, se ele se apoderar, ele se torna imortal. O desejo de ser imortal vem desde que Eva comeu a fruta. No dia que você comer, Deus disse que eu morro. Morre não, morreu, e o homem fica lutando. Eu tenho que voltar ao meu estado original. Deus não me fez para morrer. Aí lá no hinduísmo, enquanto Deus e o demônio brigavam para ver quem ficava com o pote da coisa, caíram 3 gotas. Uma gota caiu no rio Ganges, a outra caiu no rio tal, e a outra. Então esses rios, presta atenção, irmão, vamos ver aqui, 150 milhões de pessoas, alguns viajam a pé meses, porque segundo a crença deles, naquela data, quem se banhar nas águas do rio Ganges, eles acreditam em reencarnação. Reencarnação é uma tortura. Existem outras esferas do espírito humano. Quando se liberta, o ciclo da reencarnação para eles é um castigo. Por que eu voltei a encarnar? Porque você tem que pagar os erros da encarnação, até que o alvo deles é um dia se libertar de ter que voltar a esse mundo e se tornar um Deus. Aí a ideia é a seguinte: quem banha no rio Ganges naquele dia tem todos os seus pecados perdoados pela água do Deus de Ganges. Está vendo quanto é rio? E tem algumas cidades onde diz que na beira do rio Ganges, que ele banha no rio, pecado. Se ele morrer naquela cidade, ele é liberto do ciclo da encarnação. Irmãos, é assim de idoso, de moribundo, de tudo querendo morrer naquela cidade. Uma cidade moribunda. Aí eu vou mostrar aqui para você como funciona. E a outra, irmãos, eles vão para banhar, é para ver de perto um homem santo. O hinduísmo tem os homens santos, são os gurus, pessoas que não vivem na sociedade. Eles são eremitas. O que é eremita? Vivem nas grutas, nas cavernas, meditando, com os olhos virados dentro da cabeça, sem roupa. São os sadhus. Passam cinza no corpo, não usam roupa. E o povo vai nesse dia. Você já viu o povo lá em Belém hoje? Vê se consegue se tocar na imagem da Nazaré. Eu estou em Deus! E a Aparecida também, na época, né? A Aparecida do Norte, conhece quem que é a Aparecida do Norte? E lá, então, não sei. Você pessoal que não vai da passarela. Agora sim. Não, todas as duas, tanto aqui de Belém de Nazaré, como lá em Aparecida, foi escrava de pescar no rio. Ninguém fez,
ó. Tá em inglês, mas a gente precisa dizer assim, ó. O maior ajuntamento humano do mundo, Kumbh Mela, que foi em 2019, tá? 150 milhões de pessoas querendo banhar num rio para ser purificado dos pecados. E vou passar aqui um pouquinho só. É introdução, porque eu fico assim, quando eu leio isso aqui. No Apocalipse lá diz que tinha um rio da água da vida. Para a minha cultura isso é uma coisa secundária. Ou não é? Para nós aqui. Você vê lá, que rio que você ia lá em Tabianópolis, você era menino? Nenhum. Tem. Inclusive para até água quase que não tem. Aquela água salobra que eu não sei de onde. Né? Então, irmão, agora, isso aqui, irmão, a alegria que esse povo tem aqui no Grande era a alegria que os judeus tinham. Nós temos alguns rios. Você veja aqui o paraíso, rio Tigre e Eufrates, forma a Mesopotâmia, que é entre rios. Entre potamos rios. Mesopotâmia, durante toda a história, na Mesopotâmia hoje tem Irã, tem Iraque, tem Arábia, os donos do petróleo. Vamos lá, pode passar? Tem som não, mais ou menos. Have you ever asked yourself, what was the biggest amount of people together in one single place? The answer is Kumbh Mela, the biggest Hindu pilgrimage in the world. It only happens every 6 years, but lately it has gathered more and more people. So come with me as I explore the biggest crowd in human history. Último dia do Kumbh Mela, 3h45 da manhã. I woke up really early. I was staying quite far from the main event, and I didn't want to miss the sunrise. But on my way to get there, I was surprised with these people. There were thousands and thousands of people walking all around the city, coming from all over the country, just for this event. As we get closer to the river, it's getting more and more crowded. Look at this. I was pretty much the only foreigner, and I didn't know exactly what I was doing there. But then, in the middle of this chaos, between millions of pilgrims, I found what I was looking for. This is insane. I'm in the middle of the Ganga River on the last day of Kumbh Mela. This is insane. I'll never forget this day. Everyone is so happy. The vibe is amazing. Even in the middle of the Ganga River, people ask me for selfies.
The only word I can use to describe this is completely insane. Vou colocar legenda para quem sabe inglês. Amazing. Unbelievable. So you may be asking, what exactly is Kumbh Mela? Kumbh Mela is basically the biggest, and Amriti is basically here takes place. 150 million people coming during the 49 days of the festival. Here you can actually see the dimensions. The first one is because known for being a Represent the transitional aspect of life. They come here to show and enlighten people that it's possible to have a simple and happy life without suffering. And they also do some weird stuff, but let's not talk about that. Photograph with you. Please come. Please stop there. Yeah. The water becomes, clean. You can drink this water. Many people drink this water. Water is clean here. Deixa eu te explicar uma coisa. O Rio Grande é o rio mais poluído da Terra. Tem outro que eu posso passar. Você procura lá depois. It's all empty. This was for the big days of Kumbh. Today is the last day, so the crowd is big, but it's not that big that they need to use this area. I want to tell you about some numbers because I think that you didn't get the dimensions. Just take notes because I don't know the numbers, obviously. So, as I told you before, there were at least 150 million people coming this year to Kumbh Mela, which makes it the biggest gathering ever in human history. This helicopter is just killing me. I want to film, but come on, guys. Okay, and then more numbers. The area of the festival is over 32 square kilometers, which makes it 15 times bigger than Monaco. The streets inside the festival are over 250 kilometers. Oh, I like this one. There are over 100,000 public toilets inside this place. And I could continue, but I think you get the idea. This place is huge. It's impressive. A couple weeks ago, I had never heard about this event. I had no idea what Kumbh Mela was. And now, coming here and being able to experience this celebration among millions of pilgrims, united by this one belief, it was truly beautiful, and I'm so grateful. Agora eu vou te mostrar em Belém. Agora aqui, ó. Para entender o poder da fé católica paraense, é preciso participar do Círio de Nazaré. As missas que acontecem na Basílica Santuário de Nazaré, com a presença da imagem da Santa. Você precisa conhecer a movimentação da casa de Plácido e a memória de Nazaré, onde estão objetos usados pelos romeiros. A romaria fluvial que arrasta a multidão pelas águas da Baía de Guajará. E a procissão de Nossa Senhora de Nazaré, só vendo para crer. Deixa eu te contar essa história. Para entender o poder da fé dos paraenses, é preciso mergulhar na programação do Círio. E foi isso que fizemos. Na semana do evento, na quinta-feira, fomos à missa na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, igreja lotada, fiéis no calor da devoção, ambiente de comoção. A oração dava um tom do fervor, até que o padre exibiu a imagem da Santa.
No dia seguinte, fomos até um prédio que fica próximo da Igreja de Nazaré para conhecer 2 conceitos ligados ao evento. O primeiro foi a Memória de Nazaré. O Memória de Nazaré, ele foi criado para colocar os ex-votos do Círio, ou também da transladação. Os objetos que estão aqui, eles são memórias que fizeram parte dessas procissões. O que é o Memória de Nazaré? O Memória de Nazaré, ele é o lugar que guarda isso. Ele foi feito para isso, para lembranças, para guardar suas lembranças. Porque cada história, cada objeto que tem aqui, ele tem a sua história, tem o seu milagre, tem a sua graça alcançada. Então ele foi feito para isso, para que as pessoas pudessem olhar e lembrar e viver de novo aquele momento. Agora a gente vai conhecer a Casa de Plácido, que fica anexa ao Memorial de Nazaré. E aí, essa parte aqui ainda não conheço, então eu estou cheio de expectativa para conhecer esse lugar. Plácido foi o pescador que encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré às margens de Igarapé. Esse é um lugar para se emocionar com o apoio prestado aos romeiros, que vêm de todos os pontos do estado do Pará e, ao chegar, são atendidos por uma gente prestativa, solidária e voluntária. Tem gente cansada, desgastada, mas que não se deixa vencer pelas dificuldades. A Casa de Plácido é um lugar para receber os romeiros. É um lugar onde os romeiros vêm para receber os primeiros atendimentos em relação ao Círio. Tem vários romeiros que vêm de diversos lugares muito distantes de Belém. Vindo de bicicleta, vindo andando, vindo de vários outros motivos. Então, quando eles chegam aqui, eles recebem um lava-pés, que é aquele lugar ali onde as pessoas lavam seus pés. Eles recebem comida, eles recebem massagem, recebem os primeiros atendimentos, porque o pé acaba ficando um pouco deteriorado conforme a caminhada. Então, é feito o primeiro lugar que eles recebem o atendimento depois dessa caminhada. Essa é a Casa de Plácido. Depois da Casa de Plácido, fomos mais uma vez até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que recebe a todo momento a presença de fiéis, o que deixa o ambiente absolutamente receptivo para o exercício da fé. No sábado, o nosso dia começa bem cedo às margens do rio Guamá. Antes dos primeiros raios de sol, já estamos acordados e no meio de outras pessoas que vieram com o mesmo propósito. E tudo começa muito cedo, logo depois das 5 horas da manhã, as pessoas começam a se concentrar aqui nesse ponto, aqui às margens do rio Guamá, para cumprir uma etapa considerada muito importante, que é aqui até Icoraci, que fica próximo daqui, para de lá sim a procissão começar efetivamente. Isso aqui é uma das tradições ligadas à festa principal, que é a procissão de Nossa Senhora de Nazaré. Quando chega o momento de embarcar a primeira procissão, mais de 300 pessoas subindo em um ferry-boat para uma etapa importante. Bom, esse momento é um dos mais significativos, né? Porque as pessoas normalmente elas vêm justamente para se acomodar da melhor forma possível. Tem uma preocupação muito grande, existem muitas pessoas idosas e aí elas precisam estar muito bem agasalhadas e tal. E no mais as pessoas cumprem, né, um papel realizado todos os anos de acompanhar nesses eventos, que é a Romaria Fluvial. Uma representação muito grande, porque uma maneira que a festa tem para homenagear o povo ribeirinho. Porque aqui na Amazônia os rios representam os caminhos, as estradas, né, as veredas, e essa importância é muito grande. Quando os padres entram, é sinal de que uma outra programação vai começar. Uma missa é realizada enquanto a embarcação inicia a sua navegação. Bom dia! Bom dia! Todos bem-vindos a essa celebração, a essa embarcação, esse Círio Fluvial da Paz. Então, os padres aqui vão se apresentar, nós vamos se apresentar aqui para que você possa conhecer um pouquinho dos nossos irmãos. Enquanto a programação litúrgica vai se desenrolando, Belém vai passando diante dos olhos das pessoas. A região amazônica, ela é banhada por muitos rios. O Pará é banhado por muitos rios. E em 1900
1986, o então presidente da Paratu, Carlos Roque, teve uma ideia genial que foi fazer o Círio das Águas, porque tem a Nossa Senhora de Nazaré, que foi encontrada no Icarapé pelo Caboclo Plácido, tem tudo a ver com as águas da Amazônia. E ele idealizou a Romaria Fluvial, que desde 86 sai todos os anos, e aqui em 2019 a gente está vivendo mais um ano da Romaria Fluvial. Na ida em direção ao distrito de Coraci, dá para ver que muitas embarcações fazem parte do comboio. A Romaria Fluvial é certamente um dos eventos mais importantes ligados ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E essa é uma ocasião em que quantas embarcações, Igor Carvalho que é de turismo aqui de Belém e que está nos acompanhando no press trip aqui do governo do estado. Quantas embarcações, Igor, estão participando desse evento? Segundo informações da capitania, são 350 embarcações inscritas, mas entretanto tem as não inscritas de ribeirinho, jet ski, que vai chegar em torno de 400 ou mais de 400 embarcações que estão fazendo parte, né, da procissão, né, do Círio Fluvial aqui, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O povo do Pará tem uma ligação muito forte com os rios, e ele vem fazer, através dessa identificação, ele participa do Círio Fluvial, da Romaria Fluvial, com uma forma de devoção, com uma forma de acompanhar Nossa Senhora, padroeira do estado do Pará, nessa grande festa que é o Círio de Nazaré. Então, milhares de pessoas compram as suas credenciais para vir participar da Romaria Fluvial, que dura aproximadamente 4 horas. Quando o caminho é de volta, então está formada a Romaria Fluvial. As embarcações se sucedem nas águas da Baía de Guajará. De alguma forma, todos parecem escoltar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que encontra-se no interior de uma embarcação da Marinha do Brasil. Os olhos de todos se voltam em direção da imagem da Santa, como forma de prestar homenagem e reverência. Sim, é o nosso principal evento turístico, né? O Círio de Nazaré. Ele já acontece há mais de 300 anos aqui na cidade, né? E é um grande momento de celebração do povo paraense. E como o maior evento é aquele que traz mais pessoas de todo o Brasil para vir conhecer aqui a nossa celebração, para vir manifestar a sua fé também. É um momento especial para todo o povo paraense e que todo turista deve vir conhecer. Esse ano a gente espera receber algo em torno de 83 mil pessoas, o que representa uma movimentação da economia de algo de 130 milhões de reais. Então é importante pela fé, é importante pela nossa cultura, mas também é importante economicamente. A expectativa é que isso movimente não só com o turismo, mas com toda o que envolve a celebração em torno de R$1 bilhão. Isso é importante para a economia, isso movimenta e dá emprego e renda para um sem número de pessoas, e é isso que é a festa. Fé, é cultura e é movimentação financeira para a nossa cidade, para o nosso estado. Mas a ideia da movimentação do evento... Chega, tá bom? Irmãos, isso está acontecendo hoje, domingo, dia 9 de outubro, o Círio de Nazaré. Então a gente está aí num Brasil, esse é o Brasil que a gente vive. Porque, só fazendo um recorte aqui, às vezes a gente mora numa cidade como Bahia, e juntando entre quem é evangélico e quem não é contra o evangelho, né, dá metade, se não são contra. Você tem noção, não é bem assim, né? Você veja reunir agora, de quinta-feira até hoje, em Belém do Pará, 2,5 milhões de gente para adorar o imagens. Mas eu queria falar do Rio. E lembrando disso, se a gente resolver abrir um sustento de um trabalho, ou se alguém aqui quiser ser missionário na Amazônia, que compreende
você sabe disso, só para te lembrar. O Pará não tem estrada de terra. Todos os tráfegos é feito por água. Aí, irmãos, então eu fico pensando o seguinte, o rio lá na Índia, como é que eu penso que eu poderia evangelizar um hindu? Primeiro, olha, tem outro rio. Tem o rio Ganga, mas tem outro rio. Esse rio não tem defunto, não. Esse rio não é cheio. Irmãos, os irmãos imaginam a maior população do mundo por dia, quantos mil defuntos são queimados. Imagina o fedor que é. E dizem que carne de gente fede mais que qualquer carne, né? Não sei se é isso. Fedor que é. E aí, se você quiser interessa, você vê lá, você vê na praia, aqueles montinhos assim, ó, que é de terra, lá é de cinza e ali tem um pedaço de rio, etc, etc. Né? Primeiro, irmão, esse rio, ele é da vida. Não é rio colorido, por carcaça humana. E outra coisa, irmão, vocês acham que a cidade lá onde estava aquela multidão de gente tem condição de ter banheiro sanitário para aquele tanto de gente? Vocês acham que tem? Vocês acham que tem? Banheiro sanitário? A mais de 1 milhão de pessoas tem condição? Mais de 100 milhões de pessoas por dia? Então, irmão, onde é que é o sanitário desse povo? Você já sabe a resposta. É no rio. Eles defecam, urina, tudo rio. Eles tentam avisar o povo, mas eles não, esse rio é santo, eu entro aqui, eu saio sem pecado. Eu até sair sem pecado, mas que sai com tudo que eu pecar comida de pele. Então, irmãos, segundo, irmãos, claro como cristãos, veja aqui a palavra, lembra do como? Quando João fala como, o que ele está querendo dizer? Porque o rio era tão claro, significa o quê? Qual a sujeira que tinha nesse rio? Nenhuma. Irmãos, vocês já viram tanto de barco? Não sei se vocês entendem isso. Eu já vivi em barco também. Você sabe como é que é a situação sanitária em barco? Você chega no ver o peso assim, ó, é flechado, você olha assim, só barco. Você sabe como é que é o sistema sanitário de barco? Sabe, não sabe? Você usa o barco e dá descarga e vai para onde? Pro rio. Pro rio. Agora aqui nesse rio é claro, não tem garrafa, não tem fezes, não tem urina. Nesses barcos, irmão, se limpa carne, se limpa peixe, se limpa tudo. Em Belém, nos rios da Amazônia, para onde vai o que se faz de sujeira? Onde é que é a lixeira do barco? No rio. Esse rio aqui é claro, limpo. Tão claro como o que, João? É como um cristal. Veja que não está dizendo que o rio é um cristal, você está entendendo? Porque a claridade do rio se compara à transparência, é um rio muito claro, muito claro. Depois, irmão, ele flui do trono de Deus e do Cordeiro. Veja bem, outra coisa, ver um homem santo. Eu não sei se dá tempo para gente passar. Os homens santos, tudo pelados, são os primeiros que tinham morrido. Tem a ordem, a polícia, movimento, uma coisa horrível. Dinheiro de segurança, aí eles vão na frente e entram. As pessoas querem. Aqui, irmão, você sabe quem é que você vai ver? Você vai ver Deus. Aqui, ó, nesse lugar onde tem o rio da vida, puro, não tem defunto, não tem carniça, transparente, claro. Você vai ver o homem de Deus endemoniado daquele, não, você vê os festivais hindu, esses homens santos, eles entram em transe, eles ficam possessos,
Sim, ao meio da rua, faça essa. Aí você vai ter um rio de vida transparente, de tão limpo, e lá você vai encontrar o próprio Deus. Amém? No meio da rua principal da cidade. E aí, irmãos, vem a árvore da vida. Irmão, Gênesis e Apocalipse é como uma neve. Aqui teve o começo, teve a desvirtuação do homem, Deus trabalhou toda a história, Moisés, os reis, os profetas, Jesus, os apóstolos, a igreja, e vai voltar como era no começo. Vamos voltar. Lá no Éden tinha a árvore que o homem poderia ter escolhido. Homem, você tem a árvore da vida, e você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que você vai escolher? Qual que o homem escolheu? Do conhecimento. Agora nós vamos retornar ao que era lá quando o Senhor fez o Éden, a árvore da vida, água correndo, né? Depois que eu assisto um vídeo desse, eu fico pensando, chegar lá, a primeira coisa que eu quero dar um mergulho. Verdade, chega lá nesse rio da vida, não tem quem me segure de dar um baita do pulo lá dentro. Você gosta de água, né, Débora? Vocês dois, sabe, até um lugarzinho de água lá, de dar uma pulada dentro desse rio. Então, irmãos, a árvore que frutifica, né? Frutifica. Durante 12 meses. Ai, irmão, mas a gente não precisa mais de comer para ficar vivo. Não, está glorificado. E quem disse que eu como só para ficar vivo? Eu como porque é gostoso. Quando eu sento ali no são 3 horas da tarde, ali no sorvete, e essa mascando, eu estou pensando em manter vivo, estou lá, estou saboreando. Então, o fato de você ser glorificado e não precisar de comer para ficar vivo, não significa que você não tenha paladar, olfato, cheiro de Jesus, gosto das frutas, né? E que produzem. E as folhas das árvores servem para a cura. Agora aqui, irmão, quando eu falo de cura, eu vou falar aqui, Arthur, bem-vindo estar aqui, viu? Porque a palavra lá no original, mas é a palavra terapia. Eu não sei hoje uma evolução, quando diz que a pessoa é um terapeuta, porque cura não tem 3 tipos, né? Tem a cura da depois, a pessoa está doente, né? Depois, e tem a vacina, né? O quê? Preventivo. Verdade? Quando eu falo, não, todo mundo tem remédio, a coitada da não, mas 90% dos remédios do mundo está doente. É que eu estou doente, está muito ficar. E tem também, irmãos, a educativa. A questão da educação, em alguns lugares mais do que outros, explicar e lavar os alimentos, não é isso? A Secretaria de Saúde faz essas questões de lavar alimento, de lavar a mão, né? Problema do mosquito, de não ter lixo, escorpião, de madeira velha, escorpião. Aí diz, irmãos, que as árvores servem para terapia. Será que o glorificado precisa de terapia? Mas não fica doente, então nem sempre terapia, tá certo? Não? Nem sempre terapia quer dizer muito de doença, correto? Uma orientação, uma prevenção, alguma coisa preventiva, quer dizer, quem come essa água não vai doente, comendo ela vai ficar doente quando? Nunca. Eu entendo mais essa coisa das nações como uma vacina, por quê? Porque
Ezequiel 37 diante. Não sei se eu trouxe minha Bíblia, acho que não. Mas vem falando que no milênio, Ezequiel até 40, como fala do milênio. E entre as coisas que fala é que no milênio haverá, não fala que a água da vida. Fala que haverá águas para cura. Nós somos seres humanos natural, ainda sujeito a nós viver 1000 anos. Tem uma vacina muito forte em cima disso. Então a ideia, quando você vê lá as árvores, eu separei, e lá em Ezequiel também tem 1000. No milênio vai ter rio, vai ter canal de cima ali. Você não sei se você conseguir passar assim pelo dia. E quando você começa a comentar sobre rio, ele faz uma imagem que a gente não faz. E aí Ezequiel, ó, quer ver? Ezequiel? Ó, deixa eu ver qual é. Ó, Ezequiel. Já no 47, começou lá no 37 falando que no milênio haverá um tempo. Nós sabemos disso, que inclusive provavelmente durante a tribulação Israel vai levantar um templo no meio do mundo islâmico, templo. E as notícias que já tem o material todo pronto, que já está pré-fabricado, que dentro de uma semana, isso daí existe. E até o tal do touro vermelho que tem que queimar para pegar a cinza e aspergir no tempo, o touro já está pronto. Aí, irmãos, ele vem aqui, ó, as águas que saíam do templo, de novo. Sempre que fala em milênio, irmão, milênio não é uma coisa para a igreja. A igreja vai participar, vai disputar, mas milênio é o reinado de Davi, ou seja, dos judeus, reinado terreno, político, militar, que Jesus tem vara de ferro pode ser metralhadora, se alguém, entendeu? Aí diz assim, ó, vi águas saindo de debaixo da soleira do templo, ó irmão, águas que saem do templo. Salmo 46, o que diz aí? Há um rio, que lembra? Cujas correntes alegram cidade de Deus, santuário da morada. Então Deus sempre está ligado em rio. Aí, irmão, lá saindo do templo um rio. A água descia, ia para o sul, e levou para a porta norte, e veio medindo. Aí ele foi andando. Não lembra aquele irmão lá daquela equipe de estrangeiro, pregou sobre isso aqui, ó, uma manhã de domingo, até eu traduzir para ele. Foi andando, a água começou a bater no tornozelo, foi andando, a água foi subindo, até que a água batia na cintura, mediu mais 500 metros, eu não consegui atravessar, é água que cobre. Não é goteira, não é torneira não, irmão. É água que não dá para andar, né? E ele perguntou, você vê isso? Aí ele veio aqui, irmão, ó. E então vi muitas árvores. Aí alguém diz, aqui está falando de não, no milênio, sairá do tempo. Aí ele disse, mano, esse negócio é complicado, porque os rios vivem de chuva. Não é? Quem é que causa a evaporação das águas dos mares quando tem chuva? O sol. Isso é a primeira coisa que diz lá no Apocalipse 21, 22. Quem fala sobre o sol? Quem fala?
cada lado do rio. Mas aqui, irmão, não diz que é a árvore da vida. Vi muitas árvores, é muito semelhante lá na eternidade, na Nova Jerusalém, lá no céu. Só que aqui e diz assim: essa água flui na direção da região, desce até lá perto do Egito, onde entra o mar, que é o mar salgado. Diz aqui, ó, Mar Morto. Não sabe o que é o Mar Morto? Quem sabe? O que é o Mar Morto? O que é chamado Mar Morto? Você pode andar em cima dele, assim, ó. Ele é só sal. Afunda não. Por que ele é morto? Porque ele não nasce vegetação. Peixe nem pensar. Nada cria ali, sal. Em Israel tem um processo aí para dessalinizar o amor. Mas aí diz o seguinte, mano, no milênio, olha que coisa interessante. A água vai até o Mar Morto. E o que acontece quando deságua no mar? A água vai ser dessalinizada. Milênio. O Mar Morto vai beber. Olha isso por Deus. Sério. Sério, você vai fazer uma vida. No Mar Morto, você vai pescar peixe. Aí eu quero. Isso aí eu quero ver e quero pescar, né? Irmão, por onde passa o rio, haverá, ó que maravilha, ó, todo tipo de animal e de peixe, porque essa água flui para lá, saneia a água salgada, de modo que o rio flui, pescadores estarão ali. Mas não confunda Ezequiel 47 com Apocalipse 22. É no milênio. Pescadores. Lá Apocalipse 22 não diz que vai ter pescador, não. Não diz, não fala de ninguém pescando no rio da vida. Eu não vi. Eu não vi. Mas que eu quero dar uma mergulhada no Léo, eu quero ver. Então, irmãos, aí vem passando aqui, ó, tá. Se você, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Ezequiel, Ezequiel 46, Ezequiel 45, fala tudinho como vai funcionar o sacerdócio no milênio. É uma coisa de judeu, divisão da terra. Não é coisa para a igreja, não. A igreja está preocupada com isso aqui mais não. Aí vem aqui, ó, Ezequiel 44, os governantes, né, que são os príncipes, vencerão. Aí vem voltando aqui o altar, a glória retornando ao tempo. Aí vai até no 37, é sobre milênio. Só queria dizer isso, você lê Ezequiel e diz, aqui está falando de Apocalipse 22. É muito parecido. E eu volto a dizer, lá, aqui Ezequiel, as folhas das árvores que não são bonitas, servem para a terapia das nações, é onde o povo vai poder viver 1000 anos. E tudo quanto é germe, bactéria, que gera morte, entendeu? A árvore, quando usa uma coisa que identifica comigo, é para que ela falou que eles têm. Não é só comer da folha da árvore que você nem busca, nem fica doente e nem morre dela. Eu sei, né? Eu sei tudo isso, irmão. E a gente fica trabalhando, pensando na gente evangelizar no Amazonas, eu diria vai dar, né? Desde 1900
da história disso. Ó. Ó, irmão, para ter direito à árvore da vida, ó, para ter direito à árvore da vida e para poder entrar na cidade, agora sim. Agora sim. Você quer conhecer? Quero. Quer comer dessa árvore? Mas como é que eu não quero? Você quer entrar nessa cidade? É lógico, diz assim: só quem, irmão? Os que lavam. Mas lavam onde, irmão? Tem umas Bíblias que colocam entre colchetes no sangue do cordeiro. Vem. O que quer dizer que aí, cordeiro? Quer dizer que João não escreveu isso. Mas nós entendemos que é quem lavou as vestes. Mas quem lavou as vestes no sangue do cordeiro? Qual dos irmãos aqui que alguma vez pegou sua roupa, matou um piseiro e lavou? Quem é que já fez isso? Está falando com a lavagem espiritual. Nem. O que significa ter as roupas lavadas no sangue espírito? O quê? Trocando milho é o quê? Fala para mim. Ai, não, você é
vida. E só tem direito a entrar na cidade pelas portas os que têm se mantido alvos, as vestes que não foi você que adquiriu, não, você ganhou de graça. Agora mantenha, né? Agora fora, a gente já sabe essa lista aqui que repete lá de outra coisa. E o nosso horário acabou. Amém? E você mesmo que não tem cultura de ser ribeirinho e de viver com rios, essa notícia aqui de João é muito importante. Lá tem um rio, rio da vida, claro como cristal, flui do trono de Deus. O de Ezequiel flui do templo, que flui do trono de Deus. Tem árvore da vida, 12 vezes para terapia. Mas se é para terapia, eu nunca vou ficar estressado, nunca vou ficar deprimido, nunca vou ficar decepcionado, não vou ficar nada, porque eu estou comendo da terapia viva lá. Amém? Algum comentário, alguma palavra? Aleluia. Vamos terminar? Aleluia. Não terminamos, orando. Não sei, irmão, é o que então dá um aviso. Bom, o pessoal que ora pelo projeto da Missão Resgate, sempre aos domingos, ao final da escola, ao final dessa escola estarão se reunindo aqui para orar. Mais algum aviso? Então terminamos, né? Amém? Aleluia! Nessa oração, quem estiver bem contente com Jesus vai orar. Santo Deus e bendito Pai, chegamos ao final, Senhor, desta manhã, desta escola, agradecido, Senhor, por toda a